rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos trocar uma ideia sobre Luiz Castro, John Textor, Botafogo. Existe essa tal sociedade ainda entre os dois? Né? De onde surgiu esse termo? Ainda existe? O que esperar do Botafogo aqui na frente? Antes de mais nada, meus amigos, gostaria de pedir para os amigos se inscreverem aqui no canal, deixar o botãozinho de like, ativar isso aí para chegar a mais e mais torcedores. Espalha para os amigos, vamos falar aqui de Botafogo, vamos falar aqui dos principais assuntos do clube. E é importante que esse vídeo, com a ajuda de vocês, né, chegue a mais e mais torcedores. Seria muito importante. Se vocês quiserem dar aquela moral, o papai vai ficar muito satisfeito. Beleza? Tamo junto. Voltando aqui agora para o assunto, a gente lembra que esse termo sociedade surgiu após o Botafogo iniciar o trabalho com o técnico Luiz Castro. E durante o Campeonato Brasileiro, simplesmente as coisas não estavam indo da melhor forma possível. E a torcida começou a pressionar e muito pela demissão do Luiz Castro. E na oportunidade, o John Textor apareceu soberano, dizendo que o Botafogo continuava acreditando muito no trabalho do português e que ele era o sócio dele no projeto. Ponto. Deixou muito claro. Ali ficou estabelecida, né, a força do Luiz Castro diante do John Textor. E beleza. As coisas foram evoluindo, muitas coisas acontecendo, e hoje a situação já é completamente diferente. Né? Hoje está claro para todo mundo que o Textor já não é mais fã do trabalho do Luiz Castro. Luiz Castro esse, que segue no Botafogo, quem tem dúvida disso é um direito, mas está muito claro para todo mundo. O Luiz Castro só segue empregado porque a multa dele rescisória é alta. Né? Para mandar o Luiz Castro embora hoje, tem que pagar praticamente aí 10, 12 milhões de reais. Algo que o Textor já deixou claro que não vai fazer, senão já teria demitido ele há algumas semanas. Quando ficou fora do Campeonato Carioca, quase foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Sergipe, enfim. Então o caminho seria esse, mas não vai ser esse no momento, a partir porque tá claro que ele não quer pagar essa multa rescisória. Mas como que essa relação ruiu a ponto de no ano passado ele ser sócio do projeto e hoje já ser dispensável, vamos dizer assim? Bom, a verdade é que o relacionamento do Textor com o Luiz Castro começa com problemas desde o seu primeiro dia. Né? Luiz Castro trabalhando lá nos Emirados, o Textor liga e pentelha ele até conseguir ele fazer vir para o Botafogo. Nessa conversa, claro, foram prometidos mundos e fundos, dizendo que o Botafogo era isso, que era aquilo. E quando o Luiz Castro chega, a primeira decepção imediata é em termos de estrutura. Né? O Botafogo treinava no campo anexo do Engenhão, que era considerado horroroso, e o Textor sabia disso. E na hora da conversa não trouxe esses pontos à tona porque o Luiz Castro certamente recusaria. E aí começa aí já a relação, tipo assim, começar ainda é cedo, pô, início de relacionamento, vai melhorar e tal. Mas já começam a guardar as coisas, sabe? Sabe aquela coisa que você vai guardando até uma hora que você estoura? É isso, né? E pelo lado do Textor, o Castro sempre falou tudo abertamente. Sempre falou tudo abertamente. O que não agradava, ele ia na imprensa e falava. Reforços, estrutura. E tudo isso, por mais que seja um início de relacionamento, o Textor também foi guardando. Mas está guardando. E os dois guardando, cada um de cada. E aí, como disse, né, durante o brasileiro, os reforços demorando a pegar. No meio do brasileiro começou os principais reforços chegarem, Eduardo, Adrielson, Tiquinho. E aí o Botafogo ganhou força com o próprio Luiz Castro e fez um bom trabalho. Então o Botafogo, por mais que tenha perdido a vaga pro Atlético Paranaense lá em novembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu a vaga da Libertadores e ficou de fora, o Botafogo terminou o ano em alta. Né? Terminou o ano visto coisas melhores em 2024. 23, desculpa. Porém, já na entrevista coletiva na Arena da Baixada, o técnico Luiz Castro fez cobranças claras. Né? O Botafogo ficou de fora, e agora? O que você pensa para 2023? E simplesmente ele falou assim, olha, se você olhar para o top 6, isso naquela época, tá?
Novembro de 22. Se você olhar para o top 6, o Botafogo hoje precisa de 5, 6 reforços. Novembro de 22, antes da Copa do Mundo. Tá? E simplesmente deu o recado que pressionou. Deixou o John Textor pressionado. Ou seja, se o Textor está falando em top 6, investimento top 6, eu falo que precisa de 5, 6 reforços. É um jogo de empurra de um lado, de outro, em que a torcida do Botafogo fica sem saber em quem apoiar. Se temos investimento top 6, como diz o Textor, a gente precisa de um resultado melhor. Se o Castro pede 5, 6 reforços, é porque o elenco atual não está dando certo. Então ele também está certo em cobrar. Então fica aquela coisa de maluco. E no real, tanto um quanto o outro estão certos e errados ao mesmo tempo. O Textor olha pro Luiz Castro e fala, quero trabalho. O Luiz Castro olha pro Textor e fala, quero reforço. Os dois estão certos. O Textor precisa dar reforços. Não dá. Mas o Textor está certo em cobrar o melhor desempenho do Luiz Castro esse ano. O Luiz Castro está certo em cobrar reforços. Mas está errado em não conseguir fazer um time com o que tem. É possível. Tem treinadores hoje no Brasil que você bota um salário muito menor do que 1,5 milhão que recebe a comissão técnica do Luiz Castro e eles vão fazer um trabalho melhor. Então, ele não é só vítima, ele é também vítima da situação, o Luiz Castro. Mas ele também é culpado. Ele também tem sua culpa no cartório. Assim como também tem culpa no cartório o John Textor. Fez várias e várias promessas e não conseguiu cumprir. Falou muito e fez pouco nesse sentido, né? É claro que sim, fez muita coisa. Não vamos ser ingratos aqui. Tá pagando dívida, comprou, investiu uma folha, saiu de uma folha de 3 milhões para 15 milhões. Não vamos ser ingratos. Fez alguma coisa. Fez sim. Assim como também não podemos ser ingratos com o Luiz Castro no sentido que quando ele teve peças, ele conseguiu sim fazer um time. Só que o momento atual é isso. O Botafogo tá claro que não tem dinheiro para botar reforços. E não vai ter reforços ponta de linha. Reforços esses que está sim esperando o técnico Luiz Castro. Desde novembro do ano passado. Só que não vai ter. E não tendo, não interessa de quem é a culpa nesse sentido. Interessa como que o Botafogo pode se organizar dessa forma. O que é o melhor pro Botafogo. Não vai ter os reforços? Plano B. O time tem que jogar com esse elenco aí. O Luiz Castro consegue fazer isso? Não consegue. Para mim tá claro que o Luiz Castro não consegue fazer esse time do Botafogo jogar com o que tem hoje em mãos. E aí por mim fica claro que por mais que não tenha vilão e mocinho, não tenha herói e vilão, todo mundo aqui tem culpa no cartório, méritos e defeitos, fica claro que o momento, o caminho mais fácil de você realizar uma mudança é o treinador, por mais caro que seja. Você não vai mandar vender o John Textor, vai vender o Botafogo para outro clube. Você não vai dispensar 15 jogadores. Você tem que fazer o que tá para fazer aí, que no caso é mandar o treinador embora. Infelizmente essa é a situação. Outra parte importante da entrevista do Castro lá naquela derrota para o Atlético Paranaense em novembro de 22 foi que ele deixou bem claro assim, ó, se ganha e se perde campeonatos nessa altura. É agora. Ou seja, no fim de 2022, ao planejar 2023, é que se ganha e que se perde campeonatos. E aí, meus amigos, não tem como ficar contra o Castro nessa. É verdade o que ele falou. E tudo o que ele falou aconteceu ao contrário. Botafogo teve aquela questão do amistoso com o Crystal Palace. Falou que ia jogar fora de casa, não sei o quê, porque tem Copa do Mundo, vai dar tempo de tirar as férias depois, não sei o que lá, porque não vai jogar o Carioca também. Resultado, o amistoso atrapalhou mais do que ajudou. Porque todo mundo tirou férias antes, o Botafogo tirou depois, todo mundo voltou de férias antes, o Botafogo voltou depois. Perdeu o tempo de pré-temporada. Ah, não, vamos para os Estados Unidos, vamos cagar pro Carioca. Mais uma coisa que não conseguiu fazer. Não viajou para os Estados Unidos, teve que jogar o Campeonato Carioca com o time titular, o que implodiu o projeto do time B, do Lúcio Flávio. Foi para as cucuias, né? Gastou uma porrada de dinheiro com contratação do time B e hoje simplesmente não tem o que fazer com o time B. Tá vivendo de amistosinho com um aqui, outro ali e tal. Péssimo.
perdeu a guerra com a Ferj porque teve que jogar o Campeonato Carioca, demorou a fazer a contratação, ou seja, o planejamento foi péssimo. E como disse o Castro, o planejamento para ganhar os títulos em 2023 começava em 2022. E deu tudo errado. O planejamento do fim de 2022 deu errado, o planejamento do início de 23 deu errado, e estamos aqui, ó, março de 23, e as coisas estão começando a cair no colo. Tá pagando o preço pelo planejamento ruim. Eliminação do Campeonato Carioca. Cadê os reforços? Não foram prometidos vários reforços? Em fevereiro, tava negociando com um monte de gente e falaram assim, não, ainda falta 3 meses, 2 meses, falta 1 mês. Porra, em março a gente vai contratar porque a janela europeia vai fechar. E aí ela fechando, jogadores que não conseguiram fazer transferência Europa-Europa, ou alguns jogadores da Sul-Americana que não foram para Europa, vão ficar disponíveis aqui. E aí o que ele custava 10 hoje vai custar 5, 2. Cadê? Eu não vejo nem especulação sobre esse perfil desses jogadores. O último que a gente negociou da Europa foi o Pelistri, que foi antes disso. Foi lá em fevereiro. Quando deu errado a negociação com o Pelistri, que ele falou, não, agora vão aparecer outras oportunidades em março. E, amigos, estamos em 20 de março. Não teve nenhuma nem especulação nesse sentido. Nem tentativa. Até agora quem o Botafogo tentou é Luciano Juba e Ademir. E os dois devem vir pro Bahia. Luciano Juba parece que já assinou pré-contrato, segundo o GE. Tá fora. E o Ademir tem que pagar 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, e o Botafogo não vai pagar esse valor. E o Bahia vai. Então o Botafogo tá perdendo todas, escuta não de tudo que é lado. Escuta não do Nordeste, escuta não do Norte, escuta não do Sudeste, do Sul, da Europa, Estados Unidos, tudo, não de tudo que é lugar. Não consegue contratar ninguém. E aí agora, amigos, 2 semanas para acabar. Tá ali, 2 semanas. Pouco mais de 2 semanas. Ah, mas tem que entender que a gente está passando por dificuldades fora de campo. Tá mesmo. A questão do RCE, o Botafogo teve que mudar tudo. Teve que sair, teve que fazer novo acordo com os credores, não sei o que, saiu notícia agora. Pediu mais 10 dias para homologar na justiça acordo com esses credores. E aí? Depende do acordo, não dá para contratar ninguém enquanto o acordo com os credores não é homologado na justiça. Como é que o Botafogo vai falar que está quebrado se está contratando? Então tem que esperar a homologação sair na justiça. Mas ao mesmo tempo o Botafogo acabou de pedir mais 10 dias para homologar isso na justiça. 10 dias acabou a janela, amigão. Se for esperar isso para poder contratar, acabou a janela. Não vai vir ninguém, só vai poder contratar agora em julho, no meio do Campeonato Brasileiro, meio da temporada. E o Botafogo como é que fica nessa situação? Com um técnico que não consegue fazer o time jogar com o que tem. Sem reforços, porque não dá para trazer reforços por causa da homologação do novo acordo com os credores. Ou seja, não vem jogador e o técnico não sabe jogar, fazer um time com o que tem. Como fica o Botafogo? Vai jogar uma temporada toda assim? Um turno todo assim do Campeonato Brasileiro? Será que isso não vai ser trágico? Será que vai dar tempo de reverter no meio do ano? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação de momento. Eu estou completamente preocupado. Eu não sei o que vem pela frente. Eu estou desanimado. Não sei se vem reforços. Garanto que vem reforços. Que reforços? Qual o nível desses reforços? Vão vir mesmo? Porque faltam 2 semanas. O que eu tô vendo aqui é o Botafogo de olho em um e o outro, não consegue contratar e vai ter que ir para outro. Vai ter que ir para outro. Uma hora fecha a janela. Uma hora fecha a janela. E aí é que muita gente fala, ah, mas então seu departamento de futebol é horroroso. Ué, o Textor não chegou na live e esvaziou completamente o Mazuco, no sentido de quem manda no Botafogo sou eu. O Mazuco não manda em nada. Ele falou assim, literalmente. Ele falou essas letras. Ele falou essas palavras. Então a crítica tem que ser em quem? O Mazuco não manda nada. Mas na hora de tomar porrada tem que ser no Mazuco? Não. Aí a porrada é no senhor também. Aí a porrada é no Textor. A crítica é no senhor. Se você fala um monte de coisa, não consegue cumprir. Não tô nem dizendo que é por de propósito. Mas o senhor não conseguiu cumprir, é um fato. Aí a culpa é dos outros? Não, é sua. É sua. E aí é o que a gente fala. Não adianta ficar nervoso com o Castro por causa disso. Porque o Castro fez o certo. O Castro fez o certo. O Castro cobrou nesse sentido. E tem que cobrar mesmo. Se foi prometido e não tá comprando, não vai estourar em mim sozinho, não. Não vai estourar na minha aqui sozinho, não. Vamos todo mundo. Puxou todo mundo pro problema.
Perdeu as costas quentes por isso? Perdeu. Mas aqui pelo menos jogou a verdade, tá a verdade escancarada aí pra todo mundo. O Luiz Castro não consegue fazer um time? Beleza. Mas o Texto também não consegue prometer. Não cumpriu o que prometeu com relação a reforços. Ah, mas ele tem problemas fora de campo. Irmão, o Brasil é assim. O Brasil é assim, é um problema de cada hora. Não tem como. Se deixar explodir, vai cair pra segunda divisão, vai brigar pelo rebaixamento, e aí? Vai fazer o quê? Vai sair caro ou o quê? O que vai ser caro? Ser rebaixado? Pagar a multa rescisória? O que vai sair caro? Então, amigo, tipo assim, dá tempo. Dá tempo de mudar as coisas ainda. Mas a situação tá feia. A situação tá feia. Eu, que sou um otimista, hoje estou pessimista. Hoje estou preocupado. Vocês sabem que eu sou otimista. Em relação ao ano passado, tudo que aconteceu, todo mundo chamando de passador de pano, porque o quê? Por quê? Porque eu era otimista. Eu ainda enxergava coisa boa. Mas agora, eu, o passador de pano, o otimista, tô pessimista. Tô pessimista. Preocupado. É isso. Sinceramente, não quero ser o agente do caos, mas não tô com a mesma fé nessa temporada, pelo menos. Ainda no projeto a longo prazo, beleza. Mas para esse ano, tô muito preocupado. Tô vendo que as coisas não vão ser resolvidas. Sinceramente, à espera de um milagre aqui. À espera de um milagre. Que o Botafogo faça contratações, pelo menos de aposta, e que essas apostas deem certo. E mude a situação. Porque é a única coisa que eu me prendo hoje. É isso, senhoras e senhores. Um vídeo preocupado da realidade do Botafogo. Esperamos que tudo dê certo. Claro, estamos na torcida. Torcer muito para estar errado. Torcer muito para que eu seja chamado de agente do caos e que tudo dê certo e que o Botafogo vá bem. Mas, infelizmente, hoje essa é a minha verdade, essa é a minha preocupação, é a minha situação. E quis aqui compartilhar com vocês até num vídeo que ficou mais longo do que deveria. Mas é isso. Valeu? Tamo junto, obrigado. Até a próxima. Tem live todo dia, 2 da tarde. Nesta terça-feira, exclusivamente 3h30, porque eu vou estar lá no Resenha com TF. 4 da tarde, então exclusivamente amanhã a live vai ser 1h30, mas todo dia normalmente aqui 2 da tarde, estamos aqui fazendo live pra vocês, valeu? Tamo junto, obrigado pela moral, obrigado pela companhia de sempre e aquele abraço, fui!